Bom dia, senhores. Meu nome é Luiz, sou doutorando em História na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nosso tema de conversa é revisando o início do reinado de Dom Afonso V. Temos trabalhado com monarquias portuguesas desde o nosso TCC na Universidade de Gama Filho, e hoje trabalhamos com a revisão, uma breve revisão do reinado de Dom Afonso V. Em uma quinta-feira ocorreu o falecimento de Dom Duarte. Seu reinado foi breve, teve uma duração de 1433 até 1438. Ao falecer, deixou seu filho, o infante Dom Afonso, que contava com 6 anos de idade. Porém, a primeira pergunta que podemos fazer é como identificar o reinado de Dom Afonso V na Idade Média ou Idade Moderna. Muitos têm situado Dom Afonso V na Idade Moderna. Porém, o seu reinado, assim como o reinado do seu sucessor, seu filho Dom João, que reinará como Dom João II, será marcado por uma fase de transição. Então, situamos Dom João II marcadamente no reinado de transição entre Idade Média e Idade Moderna, e colocamos Dom Afonso V também na Idade Média, entre Idade Média e Idade Moderna. Uma fase de transição, porém, Dom Afonso V reafirma muitos sintomas de uma Idade Média que, teoricamente, no papel ficou para trás, mas seu reinado está pleno de exemplificações que nos colocam em dúvida. O cenário político na Península Ibérica. Nós temos 3 reinos atuantes nesse momento. O Reino de Aragão, que procurou se expandir através do Mediterrâneo, fixando as rotas comerciais catalãs de Colliure e Barcelona, com escalas em Maiorca, Nápoles, Palermo e Siracusa, segundo Saul Antônio Gomes. O Reino de Castela encontrava-se envolvido em questões internas, se bem que ele está submisso ao Reino de Aragão. Porém, mais adiante, haverá uma luta pela sucessão de Dom Henrique IV, e onde Castela já não está tão submissa, Castela já está dominante na Península Ibérica. E essa luta de sucessão, pela sucessão de Henrique IV, vai provocar consequências que vão envolver o reinado de Dom Afonso V mais Portugal não fica fora desse cenário e investe na expansão atlântica. O marco inicial dessa expansão podemos considerar como sendo o reinado, a tomada de Ceuta em 1415, as Ilhas da Madeira e dos Açores, a ocupação da costa atlântica com as feitorias de Arguim e Mina, e a colonização dos arquipélagos africanos, as ilhas de Açores e Cabo Verde. Todas essas informações estão em Saul Antônio Gomes. O príncipe Dom Afonso, ele vivencia um processo de educação onde ele vai compartilhar as aprendizagens em momentos de lazer com os demais infantes e irmãos e outros oriundos da alta nobreza portuguesa.
A sua educação consiste no aprendizado de exercícios, prática de exercícios físicos, aprendizagem desportiva das artes cortesãs, o que incluía a caça, o domínio das artes militares. Porém, se esse é o denominador comum no processo educacional, existe também um diferencial, que é o caráter e a personalidade de cada aprendiz. A minoridade de Dom Afonso V teve consequências. Ela coloca frente a frente a rainha Dona Leonor e o infante Dom Pedro. Dom Duarte, ao falecer, ele deixa em testamento todos os plenos poderes para a sua esposa, Dona Leonor. Ele nomeia como regente do reino e única administradora do reino. Conselheiros não faltam para aconselhar a rainha que não assumisse essa regência de forma una, porque havia no reino 3 infantes, o infante Dom João, Dom Henrique e Dom Pedro, que eram irmãos do falecido monarca e possuíam condições de administrar o reino. Naquela época, a mulher não era bem vista, não era muito bem aceita nesse processo administrativo. Porém, o que queremos chamar a atenção é que havia em Dona Leonor um desejo de poder, de dominância, e ela não contabilizava o apoio popular. A alta camada das classes maiores de Portugal estava dividida. Havia os apoiadores do regente Dom Pedro, os que queriam Dom Pedro como regente e os que apoiavam Dona Leonor. Aqueles que apoiam Dona Leonor serão os mesmos que vão gerar descendentes que vão se manter, cultivar o processo de antagonismo ao sucessor do monarca de Dom Afonso V, Dom João II. Ela se arvora em assumir o comando do reino e podemos citar Michel Foucault, que em suas pesquisas, em suas análises, não considera o conceito de poder como uma realidade que possua uma natureza, uma essência que ele procura definir por suas características universais. Não existe algo unitário e global chamado poder em Foucault, mas unicamente formas díspares, heterogêneas, em constante transformação. Isto é, Foucault não admite uma única forma para se entender o poder. Portanto, Dona Leonor está totalmente na contramão das ideias, da ideologia de Michel Foucault. Ela contava com apoiadores, colaboradores, que também mal intencionados, ambicionavam o domínio do reino, exercendo, atropelando qualquer antagonista, como o arcebispo de Lisboa, o conde de Barcelos, o duque de Bragança. Dom Henrique, com a ajuda de membros do conselho e procuradores do povo, redigem um regimento, e a rainha, esse regimento coloca uma regência dupla, coloca a rainha Dona Leonor como tutora e curadora de seu filho e o infante Dom Pedro com o cargo de defesa do reino, praticamente um posto acima do infante Dom João, que era o condestável do reino. O que existe por trás de toda essa querela entre Dona Leonor e Dom Pedro é movido pelo antagonismo político, pois política baseia-se, segundo Hannah Arendt, na pluralidade dos homens. Deus criou o homem, os homens são um produto humano, mundano e produto da natureza humana. As ideias de concentração do poder em mãos do monarca, ou nesse caso daqueles que estivessem incumbido da regência, eram quase que propriedades do infante Dom Pedro. Dom Pedro
suas ideias eram conhecidas há muito, onde ele defendia uma concentração, uma centralização de poder em mãos de do monarca ou de quem estivesse na regência. Existe um segundo regimento que é redigido, afastando Dona Leonor e colocando Dom Pedro à frente do reino. Esse regimento é levado a Dom Henrique, o infante Dom Henrique, que não gosta muito porque ele ficou à margem dessa construção, mas aceita e ratifica também, ao lado de Dom João, a presença do irmão Dom Pedro como regente único. Existe um confronto entre Dom Pedro e Dona Leonor. Dona Leonor faz várias tentativas de tirar Dom Pedro da regência. Ela chega a se refugiar no castelo de Lisboa, que é cercado pelas tropas de Dom Pedro. Ela então, por último, ela foge para Crato. Ela foge para um castelo próximo à fronteira de Castela, e é patente, está claro que Dona Leonor vai buscar refazer as forças militares com base no auxílio castelhano ou aragonês para combater Dom Pedro. Iniciada então essa regência de Dom Pedro, é sua preocupação diminuir o espaço político-social de ação da rainha Dona Leonor. Com a ascensão de Dom Pedro e com a morte do infante Dom João, apoiador principal de Dom Pedro, o conde de Ourém, que apoiava Dom Pedro, solicita ao regente que lhe conceda a posição de condestável do reino, esvaziada pelo falecimento do infante Dom João. Dom Pedro se recusa porque ele pretende dar essa posição para seu filho. Ao tomar essa decisão, ele adquire um adversário ferrenho que será um dos pilares da sua morte em Alfarrobeira. Dom Pedro, logo que o rei Dom Afonso completa 14 anos, ele entrega a regência e houve do monarca um pedido para que continue um pouco mais à frente da regência. Isso vai gerar um ganho de antagonismo, vamos dizer assim, fofocas na corte. Os inimigos de Dom Pedro, Duque de Bragança, Conde de Ourém, Conde de Barcelos, vão se unir contra Dom Pedro, manipulando o jovem rei, que aos 14 anos ele não tem um caráter forte, firme, né? Ele não tem uma clareza política, ele se deixa manipular pelos antagonistas de Dom Pedro, e um incidente provoca uma cisão, porque o Duque de Bragança tenta, ao ser chamado a Lisboa, ele atravessa as terras dele, tenta atravessar as terras do Duque de Coimbra, Dom Pedro, o ex-regente Dom Pedro. Existe aí um quase confronto. O rei Dom Afonso ordena ao Duque de Coimbra que deixe passar o Duque de Bragança. Quando o Duque de Bragança se entera dessa mensagem, ele abandona seu exército e procura por outra via chegar o mais rápido possível à vila de Santarém. Ali, ele instiga o rei contra Dom Pedro. O rei declara guerra a Dom Pedro e vai haver um confronto em Alfarrobeira, onde Dom Pedro será morto por algumas flechadas em seu peito. A morte de Dom Pedro em Alfarrobeira, tendo à frente o rei Dom Afonso V, vai marcar o reinado de Dom Afonso. É o início, ali ele inicia o seu reinado de uma forma totalmente torta, tá? Isso é um marco, porque vai marcar o reinado de Dom Afonso V, que começa de uma forma errada e será conduzido o reino através de favorecimentos nobiliárquicos que vão muito contribuir para
um péssimo reinado. Muito obrigado.